Olá, bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje a gente vai explorar um tema-chave. Como é que se definem objetivos e metas na administração pública aqui no Brasil, olhando para o material que a gente separou? Sabe aquela pergunta básica do planejamento? Para onde a gente quer ir? É por aí. A nossa missão aqui é entender como essas definições que a gente viu nos documentos acabam direcionando as ações, né? Como mobilizam os recursos e, claro, como permitem avaliar se a coisa está funcionando no setor público. Ok, vamos tentar desmistificar um pouco isso. Para começar, tem uma diferença fundamental, né, entre objetivos e metas. Os objetivos, eles são mais amplos, mais qualitativos, sabe? Tipo, queremos melhorar a satisfação do cidadão com os serviços. Coisa mais de médio, longo prazo, ligado à missão da organização, à visão. Já as metas, aí a coisa fica específica. Elas são o desdobramento disso. Quantitativas com prazo certinho. É o como a gente chega lá. Por exemplo, reduzir o tempo médio de espera em 20% até o fim do ano. E é aí que entra aquele acrônimo famoso, o SMART. Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Exato. E o fascinante aqui, que os materiais deixam bem claro, é a importância crucial do alinhamento na administração pública. Isso é chave. Objetivos e metas, eles não podem surgir do nada, sabe? Eles têm que estar conectados, amarrados às políticas públicas maiores, ao Plano Plurianual, o PPA, e, claro, aos princípios que estão lá na Constituição, né? Eficiência, legalidade, publicidade. O famoso artigo 37. Sem essa amarração, eles perdem o sentido prático. E essa conexão se dá por instrumentos formais, imagino, não é só na conversa. Precisamente. Para dar conta dessa complexidade toda, e em diferentes tempos, né, a gestão pública usa uma hierarquia de planejamento. O material detalha isso bem. Lá no topo mais estratégico está o PPA, para 4 anos. Ele define as grandes diretrizes, os objetivos, as metas do governo federal. Aí, descendo um nível mais para o tático, tem a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é anual e orienta como o orçamento do ano seguinte deve ser montado para seguir o PPA. E, por fim, no operacional mesmo, no dia a dia, tem a LOA, a Lei Orçamentária Anual. É ela que diz onde cada real vai ser gasto naquele ano específico para, teoricamente, cumprir as metas da LDO e, no fim, do PPA. Faz sentido essa estrutura em camadas. Tentar ligar a visão lá de longe com a execução aqui perto. Mas o material que a gente viu, ele aponta para algum desafio nisso. Tipo, essa ligação nem sempre é perfeita, né? Imagina uma tensão entre o estratégico do PPA e as pressões do orçamento do ano da LOA. Sim, você tocou num ponto sutil, mas assim, muito importante que está nos documentos. Existe sim uma tensão meio que implícita aí. Manter o foco estratégico de longo prazo do PPA é uma coisa. Lidar com as demandas do dia a dia, que muitas vezes são mais urgentes ou politicamente mais visíveis e que pressionam a LOA, é outra. Então, garantir que a LOA realmente sirva às metas do PPA e não o contrário, né, que o orçamento não acabe ditando a estratégia, isso é um desafio constante de gestão, de governança mesmo. Entendi. É um equilíbrio delicado. Bom, considerando essa estrutura e esses desafios, como é que os manuais do governo sugerem que esse processo de definir objetivos e metas aconteça na prática? Como é o passo a passo, assim? Olha, geralmente segue uma lógica. Primeiro, esse alinhamento estratégico que a gente falou. Conectar com a missão, a visão do órgão e, fundamentalmente, com o PPA. Isso é o ponto de partida. Depois vem a definição dos objetivos estratégicos. Eles têm que ser claros. Algo como, sei lá, ampliar o acesso digital aos serviços públicos. Um direcionamento. E aí vem o desdobramento prático, as metas SMART, que a gente mencionou antes. Exatamente. Aí cada objetivo desses se quebra em metas bem específicas, quantificáveis, com prazo e, muito importante, associadas a indicadores. Como vamos medir o progresso? Então, para aquele exemplo do ampliar o acesso digital,
As metas poderiam ser tipo disponibilizar 100% dos serviços essenciais X na plataforma gov.br até 2026. Ou então, atingir uma nota média de satisfação do usuário de 8, numa escala de 10, com a plataforma até dezembro de 2025. E óbvio, não adianta só definir, tem que acompanhar direto usando esses indicadores. Ah, e uma dica que os materiais sempre batem na tecla. A meta tem que focar no resultado que se quer, não na atividade para chegar lá. O que a gente quer entregar, não só o que a gente vai fazer. Acho que aquele exemplo do Ministério da Saúde que a gente viu ilustra bem essa diferença, né? Entre objetivo, meta, resultado. Perfeitamente. O objetivo é amplo. Reduzir a mortalidade materna. Uma direção clara. Mas como? Aí vem as metas SMART. Por exemplo, reduzir o índice para, digamos, 20 mortes por 100 mil nascidos vivos até o final de 2027. E outra, aumentar a proporção de partos assistidos por equipe qualificada em 15% até dezembro de 2026. Tá vendo? Transforma aquela intenção geral em algo concreto, que dá para medir, que tem prazo, que tem responsável. E é isso que deveria direcionar o uso eficiente do dinheiro público para entregar resultados que a sociedade espera, né? Então, para a gente amarrar aqui, os objetivos dão um norte, a direção estratégica, o para onde ir. E as metas SMART, elas transformam essa viagem em etapas concretas, que dá para medir, para acompanhar. Essencial para a gestão pública poder prestar contas do que está fazendo, certo? Exato. É isso. E, bom, isso tudo me leva a uma reflexão final, sabe? Pensando em como esses objetivos e metas são definidos, monitorados, muitas vezes de forma bem técnica lá dentro do governo, como a gente viu no caso do PPA. Como é que a sociedade, nós todos, podemos ir além de só cobrar se a meta foi batida ou não? Quer dizer, como a gente pode analisar de forma mais crítica se as metas que foram escolhidas são realmente as mais importantes, se elas são viáveis para resolver os problemas que a gente tem com o dinheiro que a gente tem? Fica aí a pergunta, né? Para a gente pensar um pouco mais sobre isso.